Vamos falar mais sobre como a web funciona? Hoje a gente vai conversar sobre cache HTTP. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E há um tempo atrás, mais especificamente no Natal de 2020, a gente bateu um papo bem legal sobre como a web funciona, conversamos sobre o protocolo HTTP e etc. Eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada naquele vídeo. E lá, como eu disse, eu falei um pouco sobre HTTP, falei sobre os cabeçalhos, sobre o corpo em si da requisição, e um conteúdo muito importante que depende daquele conhecimento é sobre cache HTTP. Como essa parte funciona, sendo que ela não depende somente do protocolo, ela depende de quem está conversando com quem nesse caso. Então vamos entender um pouquinho, antes de qualquer coisa, sobre o que é cache. Cache nada mais é do que um local, do que uma forma de você armazenar algo para que a performance na hora de buscar esse algo seja um pouco melhor do que a alternativa original. Eu sei que essa definição é meio avulsa, mas eu vou dar alguns exemplos para você entender. Primeiro, imagina que você entre no site da Alura, alura.com.br, e lá tem um número de cursos que a Alura fornece para você. Vamos botar aqui 2.000 cursos, estou chutando esse número. Para calcular esse número, a Alura pode fazer de algumas formas. Ela pode ir no banco de dados relacional, fazer um select de todos os cursos com um count para ver quantos cursos tem lá. Só que isso pode ser um pouco demorado. Então a Alura pode fazer isso uma vez, fazer esse select, count uma vez, pegar esse número e armazenar num local que é um pouco mais rápido de buscar. Por exemplo, num Redis da vida, num Memcached, que o acesso é mais rápido por ser em memória. Então esse conceito de armazenar algo em um local um pouco mais rápido, de mais fácil acesso, é o conceito de cache. E quando a gente fala de cache HTTP, a gente está falando especificamente do mundo web e como o navegador armazena informações. Então pega esse exemplo aqui, super simples, de uma página que só tem um textinho e uma imagem super complexa e muito bonita e bem feita. Então esse memezinho, o que vai acontecer? Como que funciona o processo para ele aparecer aqui? Quando eu dou Enter nessa URL, o meu navegador, aqui esse navegador, ele vai fazer uma requisição para essa URL e ele vai buscar lá um arquivo. Esse arquivo HTML vai estar assim. É isso que ele devolve para a gente, para o nosso navegador. O nosso navegador vai interpretar isso daqui tudo e ele vai ver, opa, eu preciso colocar o título aqui em cima como parabéns, eu preciso escrever na tela um feliz aniversário e preciso exibir uma imagem que está nesse endereço aqui. Quando ele pega esse endereço, o que o navegador faz? Ele faz uma outra requisição lá para o servidor. Então ele precisa baixar mais 14 KB lá do servidor e exibir aqui. Então assim funciona o processo. Ele pega a página HTML, ele lê essa página, opa, preciso pegar a imagem, vai lá de novo e pega essa imagem. Só que se eu atualizar essa tela, o que aconteceria normalmente? Todo esse processo de novo. Ele vai fazer essa primeira requisição, vai ler o HTML de novo, vai ver que precisa fazer essa requisição da imagem, vai lá, busca a imagem de novo e só então exibe. Só que o navegador já é inteligente para saber se eu acabei de atualizar, se eu acabei de buscar isso aqui, se eu for lá de novo, essa imagem provavelmente não vai ter mudado. Então quando eu atualizo aqui, ele buscou do cache salvo em memória. Ou seja, essa imagem aqui está salva no próprio navegador. O navegador separou um espaçozinho para manter isso daqui salvo. Só que, Vinícius, e se amanhã eu acessar de novo? A imagem pode ter mudado ou alguma coisa assim. Então esse cache por padrão, ele é bastante curto. Cada navegador vai poder implementar esse cache automático da forma como ele preferir, como ele achar melhor. Então a gente pode informar ao navegador que eu quero que, por exemplo, ele armazene isso daqui por 30 dias. Ou que ele não armazene cache de forma nenhuma. E para isso a gente utiliza um cabeçalho HTTP. Se a gente pesquisar cache HTTP na web, a gente vai se deparar principalmente com esse cabeçalho aqui, Cache Control. Esse cabeçalho é o que controla o cache que o navegador vai poder fazer. Então eu posso passar essa informação de várias formas. A principal é informando um Cache Control e aqui a política de controle de cache, que pode ser no cache, ou seja, eu não quero que o cache seja feito. Pode ser public, ou seja, o navegador pode salvar isso de forma livre, tranquilamente. Ou private, informando que esse cache essa informação pode ser cacheada especificamente para esse usuário, com essa seção, com essas informações em conjunto.
Então o navegador vai ter um pouquinho mais de trabalho. Para o nosso caso, para essa imagem, o que a gente vai ter é um cache public, ou seja, o navegador pode armazenar esse cache como quiser. E eu posso adicionar mais uma informação que é o max age, que é, baseado no momento de agora, quantos segundos essa imagem pode ficar armazenada em cache. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 60, essa imagem vai ficar armazenada por 1 minuto. Se eu tiver aqui 120, ela vai ficar por 2 minutos. Então eu posso informar, por exemplo, fazer uma conta e chegar no número que daria 30 dias para armazenar o cache de forma livre, sem problema nenhum, o navegador está livre para armazenar, e um número suficiente para essa imagem ficar guardada no navegador, não só em memória, só agora, mas sim para ele armazenar no disco e manter isso durante 30 dias. Então vamos ver como que é isso na prática, como que isso fica, utilizando algum servidor web. Você pode utilizar qualquer um, mas eu tenho aqui esse exemplinho já montado com o Nginx. Então esse é o código do que a gente está vendo ali. Essas 4 linhas são as necessárias para a gente ter aquele servidor de pé nessa porta, 8006, e buscando os arquivos nessa pastinha aqui. E exatamente nessa pastinha é que eu tenho esse arquivo HTML aqui. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou informar que quando eu acessar alguma coisa, eu posso manter essa alguma coisa armazenada por 30 dias. Então eu vou ter aqui um expires 30D. Isso aqui é uma configuração do próprio Nginx. Ele me dá essa facilidade. Mas a gente já vai ver uma outra forma de fazer isso. Então eu vou salvar e eu vou recarregar, eu vou atualizar aqui o Nginx. Vou fazer um reload nele. Então beleza, fiz um reload. Quando eu atualizar agora, deixa eu desabilitar o cache na primeira vez, para que ele vá lá no servidor e faça essa requisição, para que não busque direto do cache. Quando eu atualizar aqui, vamos dar uma olhada nas respostas. Aqui nos nossos cabeçalhos, eu já tenho exatamente isso. O nosso cache control tem aquele max age com um número que equivale a 30 dias. Vamos conferir. Vou pegar esse número aqui, copiar e abrir uma calculadora. Eu vou colar esse número, isso em segundos, então eu vou converter para minutos dividindo por 60. Agora eu vou converter para horas dividindo de novo por 60. Como cada dia tem 24 horas, eu divido isso por 24 e eu tenho exatamente 30 dias. Então repara que ele já preencheu o cache control. Mas além disso, ele também preencheu um outro cabeçalho HTTP chamado expires. Então o navegador pode escolher qual cabeçalho responder. Normalmente é uma boa prática que a gente envie os dois, porque antigamente um navegador utilizava o expires, outro navegador utilizava o cache control, então isso não era muito padronizado. Todos os navegadores modernos hoje estão prontos para ler qualquer uma dessas duas informações, mas é habitual que a gente mande as duas. Claro, com valores não conflitantes, senão o resultado é inesperado. Mas aqui a gente tem as duas informações de expiração para daqui a 30 dias. Repara que o expire está para 26 de julho e a data de gravação desse vídeo é 26 de junho, então é exatamente os 30 dias. Mas Vinícius, ele não colocou aí o public, então a gente não tem o cache control public e o navegador vai decidir se vai fazer esse cache de forma pública, de forma com todo aquele conjunto sobre o usuário. Então a gente pode informar também o cabeçalho de forma mais explícita. Eu posso vir aqui e eu quero adicionar o header cache control public. Então dessa forma, o que eu estou dizendo? Eu estou falando, olha só, Nginx, além de fazer tudo que você já faz com essa diretiva aqui, adiciona explicitamente o cabeçalho cache control com o valor public. E opa, eu estou com o Caps Lock ativado. Agora, se eu não fiz nenhuma bobeira, vou reativar aqui um Nginx. Vou mais uma vez manter o cache desabilitado para ele fazer essa requisição e vou atualizar. Quando eu atualizo, se eu olho os cabeçalhos, eu tenho aqui o cache control public. Então eu tenho dessa forma dois cabeçalhos cache control, sem problema nenhum, mas eu também poderia ter aqui o public, vírgula, com o max age. Também sem problema nenhum, as duas formas estão corretas. Então dessa forma, o que a gente fez aqui? A gente informou o navegador que ele pode armazenar essa informação o tempo onde for que ele quiser, durante 30 dias. Depois de 30 dias, o que vai acontecer? Quando expirar esse tempo, quando atingir essa data aqui, esse momento, aí o navegador vai ver que isso aqui existe no cache, só que ele não pode mais utilizar. Isso está inválido. E esse é o conceito de invalidação de cache. Existem várias formas de a gente trabalhar com cache, de fazer com que o cache seja invalidado de forma manual,
mas isso fica como um assunto para outro vídeo. Aqui, da forma como a gente implementou, automaticamente, na data que for necessária, esse cache se torna inválido. Então espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo e me diz aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida e se você quer que eu traga mais conteúdos específicos sobre cache ou específicos sobre HTTP, mas o principal é não se esquecer de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você continuar recebendo vídeos como esse.